iniciando pelo processo de avaliação da pele. Hoje nós temos aqui uma pele masculina, que é uma pele razoavelmente diferenciada. Nós sabemos que as peles masculinas, elas possuem uma maior produção das glândulas sebáceas, uma maior produção de gordura. Então nós temos que ter um cuidado a mais com essa pele, principalmente quando se trata de acne. Então as peles masculinas, elas têm uma tendência a ter uma camada córnea maior, mais espessa, mais queratinizada. Portanto, a veiculação dos princípios ativos nessas peles também está dificultada por conta dessa maior queratinização. Então, se nós observarmos aqui na pele do nosso modelo, nós temos vários pontos de comedões abertos. Quem são esses comedões abertos? São os comedões habitualmente chamados de cravos e principalmente aqueles pontos pretos. Por quê? Porque esses comedões abertos, eles são glândulas sebáceas que produziram muito sebo e esse sebo em contato com o ar, ele oxida e dá aquela coloração escura. Então os famosos cravos escuros, os pontos pretos, são os comedões que também são extraídos durante a limpeza de pele. Então no momento da avaliação, o que nós temos que fazer? Primeiro, avaliar a textura dessa pele. E é importante que no momento da avaliação o profissional não esteja de luvas e esteja com as mãos devidamente limpas para que ele possa fazer uma correta avaliação dessa pele. Avaliando a textura para ver se essa pele está áspera ao toque ou se ela se apresenta lisa. Uma grande aspereza significa o quê? Uma maior produção de queratina. Então o processo de esfoliação tem que ser muito mais efetivo. Nós avaliamos também a cor dessa pele, se a cor dessa pele está uniforme, se apresenta manchas em alguns locais, se apresenta um excesso de pigmentação em outros locais. Então tudo isso deve ser avaliado. Uma outra questão é a hidratação dessa pele. Por exemplo, nós temos que avaliar se essa pele está ou não desidratada. Como que nós avaliamos isso? Toda pele desidratada, ela tem pontos, tanto de aspereza quanto de descamação. Nós podemos observar que essa pele ela não apresenta nenhum ponto dessa forma, então ela é uma pele que não está desidratada. Então ela vai reagir muito melhor aos procedimentos de esfoliação, aos procedimentos de extração, porque ela é uma pele que está íntegra. Uma outra questão importante de ser avaliada no momento da limpeza de pele é o fototipo desse paciente, ou seja, qual é o tom de pele desse paciente. Nós sabemos que quanto maior o fototipo desse paciente, ou seja, quanto maior a escala de produção de melanina, quanto mais escura for essa pele, maior vai ser a probabilidade de nós termos manchas, de nós termos sequelas após o momento da extração. Então, peles negras, por exemplo, devem ter bastante cuidado no momento de fazer as extrações, na aplicação de esfoliantes químicos, como os ácidos. No caso dessa pele que nós temos aqui hoje, nós podemos observar que ela é do fototipo 2, ou seja, é uma pele clara, que apresenta uma certa sensibilidade, em algumas regiões ela é um pouquinho mais avermelhada, então é uma pele que está mais sujeita a alergias, a reações dos produtos durante a limpeza de pele. Então nós vamos observar essa pele para ver se ela não apresenta vermelhidão ou não apresenta processos irritativos durante o procedimento de limpeza. Fica a cargo, e sob responsabilidade do profissional que estiver realizando a limpeza de pele, a utilização de equipamentos para proteção, tanto do cliente quanto do próprio profissional. É importante a utilização de touca, tanto para o cliente quanto para o profissional, para evitar que o cliente tenha qualquer desconforto e seja muitas vezes incomodado com sujeira no cabelo. E para o profissional, a touca é um equipamento que vai proteger o cliente de cabelo, de algum tipo de desconforto também que possa vir do profissional. A utilização de luvas, ela é feita no momento da extração. Pode ser feita antes, desde o início do procedimento, desde a higienização, mas não é obrigatório. É importante que o profissional use as luvas no momento da extração realmente. Por quê? Porque aí nesse momento ele vai ter contato com soluções de continuidade, ele pode ter contato com as secreções que vêm muitas vezes das acnes que estão em processo inflamatório, então daí é importante a utilização das luvas. Mas no início do processo nós podemos trabalhar de qualquer forma
sem as luvas e também dá um conforto maior para o cliente a não utilização das luvas no início. Bom, nós vamos começar então o procedimento de limpeza de pele com o processo de higienização. Então, inicialmente, sempre, no caso, se fosse uma mulher, uma cliente do sexo feminino, nós faríamos a demaquilação dessa cliente, não é o caso. Então, nós vamos fazer inicialmente o processo de higienização utilizando um sabonete, aplicando esse sabonete e fazendo primeiramente a higienização, então, com esse sabonete. O sabonete ele pode ser colocado em uma cubeta, aplicado com um pincel e daí nós vamos espalhar todo esse sabonete sobre o rosto do cliente e depois em movimentos circulares nós vamos fazer o processo de higienização. Então nós vamos aplicando o sabonete com um pincel e esse pincel deve ter um toque suave e agradável, ele deve ser um pincel específico na área de estética, para que a gente possa, então, não machucar a pele, não arranhar essa pele. Então, aplicado o sabonete, nós vamos realizar, então, movimentos circulares para fazer a higienização. É importante que nós façamos a higienização com o sabonete, porque o sabonete é que tem uma propriedade detergente e realmente vai tirar toda a oleosidade superficial dessa pele. A quantidade de sabonete também é importante para que não se coloque muito, dificultando depois a retirada, mas também uma quantidade suficiente que possa então estar realizando adequadamente essa higienização inicial. Os bordos do nariz é importante que seja feita uma adequada higiene, porque é a região normalmente mais oleosa, e vocês observem como a formação da espuma já demonstra, então, que esse sabonete está realmente fazendo o seu processo de limpeza e higienização. Feita a higienização com o sabonete, nós vamos executar a retirada, então, desse produto com o que nós chamamos de trouxas de algodão. Essas trouxinhas, elas são algodão dentro de uma gaze, e embebidas em água, elas vão auxiliar no processo de retirada de todos os produtos dentro da limpeza de pele. Então é importante que o profissional tenha sempre um borrifador para que, realizando a limpeza, ele possa estar fazendo então a extração dos produtos, a limpeza e retirada dos produtos com essa trouxa. É importante que se retire totalmente o sabonete para que depois essa pele não fique sujeita a nenhum tipo de alergia ou desconforto por excesso de produto sobre essa pele. Então, a retirada completa e total dos produtos é importante para que a gente possa ter o melhor efeito e o melhor benefício para o cliente que veio buscar. E lembrando que a limpeza de pele, ela é um procedimento que serve não só para os tratamentos de peles acneicas. A limpeza de pele, ela deve ser realizada como etapa inicial de todos os tipos de tratamento. Porque na limpeza de pele nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a correta higienização dessa pele para que a gente tenha, inclusive, uma melhor penetração dos ativos. Então, mesmo os procedimentos de despigmentação, eles devem ser iniciados pela limpeza de pele como uma forma de preparar essa pele para os demais tratamentos. Então, aqui a gente pode ver, que o excesso do sabão já foi retirado. Qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser uma esfoliação física. É importante a gente observar que a esfoliação física, ela só pode ser realizada quando o cliente não tem processos inflamatórios da acne, ou seja, quando esse cliente apresenta uma pele íntegra, sem pontos inflamados, como é o caso do nosso cliente aqui. Quando nós temos pontos inflamados, a esfoliação física muitas vezes
ela pode originar o quê? Ela pode originar lesão dessas acnes inflamadas e daí nós vamos ter um desconforto, inclusive de dor para o cliente. Então, normalmente, nós fazemos o quê? Nós fazemos a esfoliação física apenas naquelas pessoas que não têm acne inflamatória. Nas que apresentam acne inflamatória, nós podemos, muitas vezes, fazer uma esfoliação química. Bom, então agora nós vamos colocar o esfoliante, aplicar o esfoliante físico. Ele tem microesferas, ou seja, né, ele vai fazer uma abrasão física sobre essa pele, também com movimentos circulares. Para que serve a esfoliação física? A esfoliação física ela vai fazer com que as células superficiais da camada córnea sejam retiradas, aumentando a permeabilidade dessa pele durante a colocação dos ativos. Ou seja, vai nos ajudar a melhorar a permeabilidade da pele. No caso de peles masculinas, é extremamente importante o processo de esfoliação para que a gente possa aumentar essa permeabilidade, porque na verdade as peles masculinas, o que elas têm? Elas têm uma maior produção de queratina, então está muito mais difícil da gente aplicar produtos e ter um bom resultado por conta desse excesso de produção de queratina que nós sabemos que acontece na pele masculina. Bom, realizado o procedimento de esfoliação, nós vamos também fazer a retirada conforme nós fizemos a retirada do sabonete, utilizando as trouxinhas de gás e algodão com água. Em muitos procedimentos, você observa, ou em outros tipos de aprendizado, que muitas vezes a orientação é que se utilize tônicos para fazer a retirada tanto do esfoliante quanto do sabonete. E na verdade não é necessário. O importante é que se retire adequadamente todo esse material e isso pode ser feito com água. Os tônicos são utilizados apenas para que se reequilibre o pH dessa pele. Então eles são muito importantes antes e depois do processo de extração dessa pele. Após esse procedimento de esfoliação, nós vamos tonificar essa pele então, e daí nós vamos então começar o procedimento de emoliência, ou seja, nós vamos depois aqui da esfoliação começar um procedimento que vai ser necessário para que a gente faça a extração dos comedões durante a limpeza de pele. Lembrando que na pele masculina é sempre mais difícil esse trabalho por causa do excesso da produção de sebo e do excesso de produção de queratina. Adequadamente limpa essa pele, agora nós vamos utilizar um tônico. Para que serve o tônico? O tônico vai nos auxiliar a reequilibrar o pH dessa pele. Esse tônico ele pode ser aplicado diretamente no algodão e aplicado em toda a face para que ele possa, então, fazer o reequilíbrio do pH dessa pele. Sempre em movimentos ascendentes, nós vamos fazer essa aplicação. Observem que o nosso cliente ele está barbeado e não apresenta, né, folículos pilosebáceos muito intensos. No caso, fosse um paciente que tivesse barba, um cliente com barba, o que nós faríamos? Nós faríamos esses movimentos no sentido do pelo. Aqui nós podemos fazer esses movimentos ascendentes. Por quê? Porque o cliente está barbeado. No caso de barba, o que nós faríamos? Movimentos no sentido do pelo. Bom, tonificada então essa pele, nós vamos agora partir para o procedimento de emoliência. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.